E assim, é assustador o quanto as pessoas banalizam mexer com a saúde, porque hoje a informação é fácil. Eu recebo todos os dias pacientes, eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, eu vi XYZ e eu já comecei a usar. Já tive um paciente que chegou a usar, por exemplo, usando a medicação, Mounjaro, e não podia. Eu falei, você não pode usar. Por quê? Porque já teve uma histórica de um tumor específico na tireoide e não podia usar. Esses dias eu até brinquei em rede social que hoje, porque o Mounjaro de Cepartisa é tão difundida, que todo mundo, porque decorou a graduação das doses, todo mundo acha que sabe emagrecer todo mundo. E não é assim. O cérebro é uma máquina muito complexa e cada cérebro funciona de uma forma diferente. Fala galera, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do RPcast, um podcast para falar da sua saúde e incentivar você a se movimentar. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, pede suas dúvidas, deixa sugestões para nós aí, beleza? Vamos lá então com a apresentação do convidado de hoje. Currículo desta convidada: residência em medicina da família e comunidade pela UFT FESP. Pós-graduada em nutrologia pela USP, 6 anos de experiência em emagrecimento com vários cursos de extensão na área. Eu quero apresentar para vocês no nosso RPcast Fabiola Frota Veloso. Errei o nome? Tá tudo certo, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui e participar desse movimento que é a sua cara, que é Valeu. A cara da RP. Então, galera, a Fabiola é responsável por eu estar aqui em Porangatu, no Goiás. Ela foi uma pessoa que incentivou muito o crescimento da rede RP, né? Ela e o Maurício, esposo dela, foram umas pessoas muito importantes no andamento do nosso empreendimento, né? Fabiola também, ela é minha nutróloga desde 2021, mais ou menos, né, Fabiola? 2021. Então ela participou do meu Ironman, ela fez toda a preparação junto comigo e até hoje a gente faz acompanhamento com ela. E agora prometi pro Rodrigo, antes, né, no primeiro episódio, que eu ia fazer uma prova junto com ele. E no Ironman Brasília do ano que vem, né? Então você vai fazer parte disso aí também, e agora tratando 2 atletas, né? Com muito orgulho. Então vamos lá, Fabiola. Metas, tô de bola. Fabiola, então muito bem-vinda, né? Vamos começar com as perguntinhas. Hoje, qual é o maior erro das pessoas quando o assunto é saúde? Com tanta informação, o maior erro das pessoas hoje é achar que já sabem demais e exagerar onde elas deveriam primeiro melhorar o básico. Eu acho que quando as pessoas hoje procuram saúde, elas se apegam aos mínimos detalhes. Qual é o melhor suplemento? Qual é, às vezes, o melhor tipo de treino? E primeiro ela tem que melhorar o básico. Ela tem que dormir bem, ela tem que se movimentar no mínimo 3 vezes por semana, ela tem que ter uma alimentação com mais fruta, mais verdura. E a maioria das pessoas não se apega nisso. Elas vão pros pequenos detalhes, qual é o melhor medicamento, qual é o melhor hormônio, e se esquece disso, que o básico tem que ser bem feito para depois se preocupar com esses detalhes, com performance, com suplementação. Eu acho que esse é o principal. Você acredita que a busca pelo resultado rápido está mais do que o resultado em processo? Com certeza. Hoje as pessoas, elas não querem passar pelo processo. Elas não querem ter a dor de passar pelo processo. Elas querem apenas o resultado. Então, é muito comum, eu quero esse shape X. Mas elas não querem passar por todas as dores, por todo o sofrimento, porque tudo aquilo que é muito bom e é duradouro precisa de uma evolução, precisa passar por esse desconforto. A maioria das pessoas ainda não entendeu que tudo aquilo que é bom de verdade e duradouro precisa de renúncia, precisa de disciplina. E as pessoas hoje elas querem o rápido com o menor esforço possível. Todo mundo hoje quer um milagre. E aí volta para a sua primeira pergunta.
que as pessoas erram no básico. Hoje eu vejo muitas pessoas usando hormônio X ou Y, usando medicação X ou Y, usando peptídeo, e ainda é em fase experimental, já tem pessoas usando 2, 3 tipos de peptídeo. Você vai ver, a pessoa não tem um mínimo de disciplina para poder fazer uma dieta sem errar. Faz sua dieta de segunda a quinta. Ou quando vai treinar você mesmo, personal trainer, educador físico, atleta, você vê quantas pessoas elas acham que treinam e elas entregam ali 50% do que realmente deveriam. Então, hoje as pessoas, essa geração é a geração do menor esforço, é a lei do menor esforço. E não tem medicação, não tem hormônio, não tem peptídeo que vá substituir a dedicação e a disciplina. Você vem a concordar que o mental, a aceitação mental, a aceitação que você precisa de ajuda, a aceitação que você precisa se movimentar, vem essa consciência de que você precisa, ela é mais difícil hoje em dia do que simplesmente procurar um remédio. Ouvir um remédio na internet e esse remédio dá resultado para uma pessoa, só que eles não verem que essa pessoa ela tem um movimento diário, ela tem uma... Eu lembro muito daquelas... que eu sou um pouquinho antigo, mas eu lembro daquelas maquininhas de abdominal que você ficava parado. Sim, e tremendo. Vibração, aí né? Parecia as mulheres trincadas, os homens trincados. Exatamente. Só que tipo assim, eles tiveram um processo, não é aquela maquininha que foi... Exato. Bacana. Você acha que as pessoas estão cuidando da saúde ou tentando apagar incêndio? Eu acho que por mais que tenham uma grande quantidade de pessoas hoje tentando apagar incêndio, essa geração wellness, muita gente vem se conscientizando da importância de ter uma qualidade de vida. Né? Então, apesar de eu atender ainda muita procura de pessoas que vêm em busca de um resultado mais rápido para um evento ou para uma viagem, mas também tem muita gente que se conscientizou, não, eu quero manter, eu quero ter uma qualidade de vida legal, e isso vem muito com a maturidade. Muitas vezes a pessoa passa por algum episódio na vida e ela começa a entender que para ela, muitas vezes, performar, por exemplo, em trabalho, ela precisa dormir bem, ela tem que ter disciplina, e ela começa a observar que se ela não dormir bem, ela não vai ter um bom raciocínio mental no dia seguinte, ela tem uma boa performance no trabalho. Aí ela percebe que quanto mais ela dorme bem, mais ela tem disposição para se movimentar. Quanto mais ela se movimenta, mais ela vai querer comer bem. Porque, veja, elas pensam assim, se eu já fui pra academia, se eu já fiz o meu cardio, eu não vou errar no que eu vou comer hoje. Então é um ciclo vicioso. Então as pessoas têm se conscientizado mais. Apesar de, assim, ainda ter, como eu disse, né, muita gente ainda querendo a pílula mágica, eu acho que vai vir uma geração muito boa aí de pessoas se cuidando. Assim. E hoje você vê nas academias, o movimento na rede social de muita gente final de semana, fazer cardio, né? Se preocupar, o número de pessoas se inscrevendo em corridas. Acho que o negócio vem mudando com o passar do tempo. Então, eu acredito que no ramo das academias, a pandemia, ela prejudicou demais. Porque a gente ficou fechado um bom tempo, não conseguia trabalhar porque era limitado. Só que após a pandemia, as pessoas começaram a se conscientizar de que muita gente teve uma recuperação melhor do Covid pela atividade física, através da atividade física. Então hoje tu pode ver coisas que você não via antigamente, que era fechar a distribuidora. Hoje fecha, por falta de movimento. As pessoas, claro, vamos falar, a grande maioria, estão se preocupando com a saúde. Sim. Elas querem viver melhor, elas querem curtir mais a vida. E isso não é uma coisa de repente. Esse seu exemplo da pandemia foi a grande virada de chave de muita gente que eu atendo hoje, porque perdeu algum ente querido, ou porque a própria pessoa contraiu Covid e viu que as pessoas que saíam de quadros graves eram as pessoas que tinham o melhor estilo de vida, eram pessoas que tinham mais massa muscular. Então hoje, especialmente as pessoas com mais de 50 anos, têm se preocupado com isso. Porque isso aí é a grande verdade. Se a pessoa quiser ter longevidade com saúde, porque uma coisa é você viver muito, e outra coisa é você viver muito e com qualidade de vida. Tem que ter massa muscular.
Tem A massa muscular. A massa muscular. É nisso que eu quero também perguntar. Porque as pessoas, às vezes, elas estão sedentárias, né? Pegam o medicamento, só fazem ali, elas perdem peso, né? Só que perdem peso e ficam flácidas, ficam as pessoas assim mais fracas. E aí você tem que ter muito na consciência se você quer perder peso ou você quer perder gordura. Existe essa comparação de peso e gordura ou o que você me diz assim que seria mais interessante? A cultura do emagrecimento, né, é uma cultura de preciso perder X na balança em tanto tempo. E hoje nós já sabemos que não é mais assim. Inclusive a própria Organização Mundial de Saúde mudou aquela classificação. Não se usa mais apenas o IMC, que é aquele cálculo, né, baseado no peso e na altura. Hoje a Organização Mundial de Saúde avalia a quantidade de gordura corporal que você tem também. Então não é mais só o peso. Por exemplo, se for pegar um fisiculturista que tem baixíssimo nível de gordura corporal, mas se nós formos avaliar o peso pela altura, ele teria um IMC às vezes de sobrepeso ou obesidade. Então peso é uma coisa, gordura é outra. Quando nós falamos de emagrecimento saudável, de tratamento da obesidade, o que a gente busca é perder peso às custas de gordura. Para que você emagreça e que você consiga, primeiro, manter esse emagrecimento, que é o que eu brinco com meus pacientes. Todo mundo sabe como emagrecer. Agora, se manter magro é que é um grande desafio. E essa manutenção do peso perdido, o principal fator é a massa muscular. Então, o negócio não é emagrecer, o negócio é perder gordura, perdendo o mínimo possível de músculo. Tanto é que hoje, nós já sabemos que para uma pessoa que faz um tratamento de obesidade, invariavelmente ela vai perder um pouco de músculo, porque isso é da fisiologia. A pessoa vai entrar em déficit calórico, né? A tentativa mais rápida do cérebro de recuperar energia é consumindo massa muscular. É aí que entra a musculação. É aí que entra a prática de atividade física com peso, né? Atividade física resistida. É aí que entra a importância de ter, muitas vezes, uma suplementação. Se a pessoa não consegue bater a meta diária mínima de proteína para segurar o que ela tem de músculo, ela vai perder músculo, ela vai entrar em catabolismo. É aí a gente entra. Vai vir uma geração de muita gente sarcopênica. Eu já recebo hoje pessoas com recidiva de obesidade. Então, às vezes fez a bariátrica, emagreceu, ou às vezes fez um tratamento para emagrecer e reganhou peso. Só que nesse período que essa pessoa emagreceu, ela perdeu muito músculo. Então, o que nós temos hoje? Uma geração de obesos sarcopênicos. É um paciente que tem muito peso, mas não tem quase nada de músculo. Quando a gente vai avaliar a composição corporal, tem pouquíssima massa muscular nas coxas. Esse é o maior desafio. Porque você reprogramar esse metabolismo para ele perder gordura, tentando segurar a massa muscular, ou até mesmo a gente construir massa muscular, é difícil. É impossível? Não, mas a pessoa ela tem que se dedicar muito. Por quê? Porque ela tem que dormir bem, ela tem que ir para musculação, mesmo quando ela está cansada, quando ela está com preguiça. Ela tem que tomar, assim, a dose de proteína em pó dela, muitas vezes dose dobrada, dose tripla, que é meu paciente sabe. Então ela tem que se esforçar e no dia que a pessoa menos quer, o dia que mais faz resultado. Então, emagrecer é diferente de perder peso. Você pode emagrecer e perder líquido. Você mesmo, quando, por exemplo, faz um treino, um longão, faz um treino triplo, por exemplo, mais perto das provas. Em 2 horas de corrida, quanto você perde ali na balança, que é só desidratação. O peso não é o nosso objetivo principal. É importante avaliar o peso? É. Especialmente quem vai começar o emagrecimento, às vezes vai começar o jejum intermitente, vai começar a treinar, a gente pede, você pesa uma vez na semana, pra saber se tá indo tudo bem. Parou de perder, tem que rever. Será que o intestino tá funcionando? Ou será que já tá ganhando músculo? Então, peso é uma coisa, e o ideal é sempre, a gente vai sempre focar na massa muscular. Pra sempre é o grande ouro da saúde, é a massa muscular. Fabiola, você acredita na genética? Você acredita que a pessoa ela não terá resultado porque ela tem uma genética familiar muito forte? Ou ela é apenas uma desculpa? Por que eu estou falando isso? Porque aqui na academia acontece vários fatores. Daquela pessoa que sabe que ela precisa ir para academia, só que ela não gosta e ela precisa se justificar em casa. Ela tem que dar uma justificativa muito forte para não precisar vir para academia. O que acontece? Chega na recepção,
A recepção tá atendendo alguma pessoa e aí, tipo, passa ela, os professores estão atendendo, também não chega no momento, ela já diz: ah, eu fui lá e fui muito mal atendido, agora não vou mais. Ela se prende numa desculpa, ela já vem armada para achar um defeito para se isolar. Só que a genética familiar, ela interfere nisso também, no resultado. E essa questão da ansiedade também. Ansiedade é uma coisa que eu sofro muito. Nós tivemos muito trabalho, eu e você, sobre ansiedade, né? As pessoas se escondem atrás de uma ansiedade para achar uma desculpa para não vir treinar. Rodrigo, sair da zona de conforto é difícil. E uma das principais travas para as pessoas saírem da zona de conforto são as desculpas. A genética influencia, mas ela não é 100% determinante. Então, por exemplo, eu brinco que a genética ela é a bala dentro do revólver, mas quem puxa o gatilho é teu estilo de vida. Top, isso é legal. Entendeu? Então, assim, quantas pessoas eu conheço que tem uma genética péssima, tem vários casos de várias doenças na família, vários casos de obesidade, as pessoas são superativas, atletas. Então, isso é um fator. É óbvio, por exemplo, vamos pegar um atleta de fisiculturismo. Por exemplo, o Ramon Dino, que foi campeão. Ele tem uma genética muito diferenciada, uma genética extremamente favorável para o fisiculturismo. Mas se ele não treinar, se ele não fosse disciplinado, será que ele chegaria muito fácil sem treinar? Obviamente não. Então a genética ela influencia, mas ela não determina 100% o teu resultado. Aquela história. O talentoso, ele pode chegar longe, sim. Mas o disciplinado chega mais longe ainda. E essa questão da ansiedade, e a ansiedade ela pode caminhar ali às vezes junto de uma depressão, atrapalha muito a pessoa, porque até a pessoa assumir para si mesma que ela realmente precisa de ajuda e precisa sair da casa dela para poder se movimentar, dói. Sair da inércia dói. Por isso que nós, profissionais da saúde, eu como médico, você como educador físico, profissional da educação física, os fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, nós precisamos estar preparados para lidar com essas negativas. Nem todo mundo consegue se achar preparado e merecedor de estar bem consigo mesmo, olhar no espelho. Tem gente que acha que não merece. Tem gente que acha que passou a vida inteira olhando pro espelho, se sentindo mal, e acha que é aquilo ali e pronto, acabou. E viveu condicionado daquilo. Muitas vezes ela foi inserida em um ambiente, uma criação negativa, onde não tem tempo para o esporte, não tem tempo para atividade física, que isso é estética, que isso é algo superficial. Nós sabemos que não, que exercício é movimento. Mas até ter alguém para falar, olha, você tem que tirar um tempo para você. Quantas mães eu não atendo que eu falo para elas, 45 minutos do seu dia, 3 vezes por semana, não vai te fazer uma mãe pior. Porque você vai tirar aquele tempinho para se cuidar. Então, é claro que a gente precisa conscientizar a população da importância do exercício físico, do movimento, sim, mas nós como profissionais e quem vai receber essas pessoas tem que estar preparadas, tem que receber, tem que acolher, porque a pessoa ela já vem negativa de casa, ela mesma se coloca para baixo, ela mesma se sente mal com o espelho, entendeu? Então, você pegar na mão falando, vamos, você vai ver que vale a pena. É difícil no começo, mas depois vale muito a pena. Eu acredito muito na ambiência. Exato. E as pessoas elas precisam muito da aprovação dos outros. E a partir do momento que você se identifica com uma vida saudável, uma vida de atividade, movimento, você automaticamente você se isola de muita gente. Exatamente. Porque tem aquele ditado, né? Se você anda com 4 drogados, você vai ser o 5º. Se você anda com 4 gordos, você vai ser o 5º. Não digo assim eliminar as pessoas, isolar as pessoas, mas a ambiência que você vive diz muito, né? Do que você faz pode. Faz muita diferença. Você vai ter vergonha de dizer um não, que é seu amigo, você vai ter vergonha de não participar de uma festa da família. Então, porque você fica assim, aquele ali é o bichinho, tá? Só de dieta.
E você tem que aprender a dizer não. Você não tem que contentar as pessoas, você tem que preocupar com a sua saúde, Exatamente. né? Então é algo que as pessoas hoje elas estão muito preocupadas com a opinião dos outros, né? Para o seu próprio bem-estar. E aí eu vou te questionar também uma coisa. Pra gente que sempre respira movimento, exercício, né? A gente tá acostumado a falar não e quem conhece a gente já entende. Aí eu vou levar o questionamento para quem tá assistindo esse podcast e começa a criticar quem resolveu mudar de vida, criticar quem resolveu virar atleta, criticar quem resolveu fazer dieta, quem resolveu parar de consumir bebida alcoólica com frequência. É muito feio você desestimular uma pessoa que está tentando ser melhor. Eu vou encerrar assim bem grossamente. Nunca ninguém melhor do que você vai te julgar. Ok? Vamos continuar. Olha aqui, já vai dar. Qual o impacto da ansiedade e do estresse no corpo que quase ninguém percebe? Tá. Vou falar então da parte científica. Porque, graças a Deus, com muita informação, as pessoas conseguem identificar sinais de ansiedade na qualidade de vida, né? Então, sinais que às vezes passam desapercebidos. Taquicardia, sensação de aperto no peito, às vezes uma sensação de até cãibras no maxilar, tá? Falta de ar, sinais os mais frequentes de crise de ansiedade. O efeito disso aí a médio e longo prazo no organismo. Pessoas que vivem sob estresse e sob gatilhos de ansiedade têm um nível de cortisol mais alto. Pessoas com cortisol mais alto têm mais dificuldade para verem resultado na mudança do metabolismo quando começam um processo de emagrecimento. Então, por isso que um dos pilares de um bom estilo de vida é gerenciar o estresse. Então, é óbvio que hoje, com celular o tempo todo, com aquela época em que tudo é pra ontem, a gente não consegue mais esperar, a gente quer resolver um problema, tem que resolver em 5 minutos. Isso aumenta muito o nosso cortisol. Então, é importante ter um período na semana para tentar ficar um pouco menos celular, ler papel, não ler nas telas, fazer uma higiene do sono. 2 horas antes de deitar na cama, você vai zerar as telas, vai tomar um banho mais morno, vai fazer alguma coisa que não aumente a atividade cerebral. Então, o cortisol mais alto é o mais frequente em pessoas muito ansiosas. Com certeza. Então, isso aí é nítido. É comprovado da experiência da gente mesmo, né? Eu tenho muito eu tenho que corrigir isso também, a minha pessoa, que quando eu venho para Porangatu, eu quero fazer 1000 coisas em 3 dias. Então, eu durmo mal, como mal, eu tento me regrar, eu consegui achar um whey que não... O whey, eu nunca me adaptei com whey, você lembra, né? Então agora já faz praticamente 2 meses que eu tô no whey certinho, manhã, tarde. Aí tipo assim, eu mesmo quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, aproveitar os dias que eu estou aqui, né? E... Nossa, o sono acaba com a gente, sabe? O sono é algo muito importante. Você tem que tirar aquelas 7... Não precisa nem ser 8 horas, mas tirou umas 7 horas de sono que você desliga tudo e desestressa. A gente não sabe o quanto é importante o sono, a água, a calmaria, a respiração, sabe? Vai tirar os problemas da sua vida? Não vai tirar os problemas, né? Vai continuar, só que você vai saber resolver eles melhor. Então, eu sempre tive essa desculpinha de que o doce para mim era uma doença, né? Eu não consigo ficar sem doce, eu vou na dieta certa, dieta salgada eu vou bem, no whey eu vou bem, mas o doce eu não consigo. Consegue, moço, já faz mais de 2 meses que eu não como doce. Para de doer, desinflama tudo, sabe? Então, são coisas pequenas que a gente, que é ansioso, coloca na frente pra, tipo assim, se justificar. Eu chego lá, Fabíola, meu resultado não foi bom, mas é porque eu tô comendo doce porque eu tô ansioso. Não! Você tá desfocado, você colocou outras prioridades, né? Então, uma coisa... Não é fácil você tirar o doce 100%, né? Mas
E tipo assim, a dieta de quem é um triatleta também, você come sal a mais, você come, tem que botar um docinho às vezes na boca, mas são vários tipos de alimentos que tem que você substituir. Exato. Né? Mas não que eu vá comer 1 quilo de sal, porque para mim fazer um treino grande, né? Mas é tudo... Moço, tem a listagem, segue a planilha, segue a dieta que dá um resultado bacana, né? Então eu acredito que seja isso aí. O perigo do açúcar é que quanto mais a gente consome, mais a gente quer consumir. Porque ele é gostoso. Então se você, por exemplo, que ficou esse período, né, você consumir açúcar, e você vai se preparar de novo numa prova de triatlon, se você começar, agora que eu estou em preparação, eu tenho que consumir mais calorias, agora eu posso comer doce. Você começa, aumenta doce, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Se você realmente não fizer esse rodízio dentro das suas possibilidades ali, da sua dieta para a preparação para a prova, você terminou a prova, qual que vai ser o seu primeiro gatilho de recompensa? Doce. Inclusive, é o que eu falo. Pessoas que têm muita dificuldade em ficar sem o doce, que para elas é um martírio, dói a cabeça, assim, de literalmente não conseguir nada, esse perfil de pessoas muitas vezes tem ali alguma desordem emocional. Ou, que também é muito frequente, para que essa pessoa consiga, muitas vezes, vencer um tratamento de obesidade, consiga ter um bom resultado, essa pessoa não pode, muitas vezes, ficar numa dieta totalmente restrita. Porque na primeira deslizada, ela desanda. É o que eu brinco. Quanto mais restrita a dieta, menos tempo você consegue se manter. Aí entra o açúcar. Pessoas que, se eu tirar totalmente ali o chocolate, por exemplo, depois do almoço, essa pessoa, quando ela tiver um problema, ela vai o quê? Ela vai se confortar numa barra de chocolate. Come 1, come 2, come 3. Aí desanda todo o processo. Hoje em dia também tem assim, né? O tratamento é caro. A consulta é cara. O acompanhamento com uma nutróloga é caro, com a nutricionista é caro. Só que você compra coisas que são fúteis, não tem... Come doce, bebe, fim de semana, daí tem dinheiro para beber. Até que ponto você acha que as pessoas não... Elas se valorizam menos na saúde? Porque, tipo assim, hoje eu sou a máquina da empresa, né? Vou dizer assim, a academia ela se toca sozinha, né? Como você também, você é mais ainda a máquina, que você é a médica, você é individual. Se você não se cuidar, como é que tu vai ser uma médica boa se você vai ensinar alguém? Também. Né? Por causa que você tem que estar bem para poder ajudar alguém. E se você tiver... Você tem que ser exemplo. Exato. Tem que ser exemplo. Exato. Infelizmente a gente tem essa coisa, né? Que a gente tem que seguir o exemplo. A gente tem que estar sempre buscando melhorias na saúde, melhorias na resistência. Mas isso faz benefício pra gente. Com certeza. Com certeza. Então eu acredito também que a busca do movimento, a busca da saúde não prejudica em nada. Não, né? Só tem a ganhar. Só traz benefício e traz benefício para as pessoas que estão ao seu redor. Exatamente. E o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, assim, nada melhor do que, por exemplo, para você que é pai e mãe e tem seus filhos aí em sobrepeso, e caso eles tenham muita resistência em fazer dieta, eu gosto sempre de estimular o seguinte: comece a inserir a criança ou adolescente no processo de ir no mercado e comprar as coisas certas, de preparar os alimentos. Se você tiver um estilo de vida saudável, a sua filha vai normalizar ser saudável. Agora, o que é muito complicado é obrigar sem ensinar o porquê. Ou, que é pior ainda, obrigar uma criança a fazer dieta, por exemplo. Aí entra a questão do exemplo arrasta. Obrigar uma criança a fazer dieta e você não dá o exemplo para ela. Vou contar um segredo aqui para vocês todos. Que eu tenho uma filha de 7 anos de idade, né? E ela também gosta de um docinho. E eu gosto de um doce. E aí ela sempre chegava e nós comprava
um doce pra mim, um doce pra ela, um doce pra mim, um doce pra ela. Só que às vezes eu roubava dela, a parte dela. À noite eu levantava, à noite e ia comer o doce. Nesses 2 meses que eu tô sem comer doce, os doces dela tá na geladeira ainda. Tipo assim, era coisa que a gente matava em 2 dias. Hoje está lá. Faz muito tempo. Então, assim, o exemplo arrasta pro bem e pro mal. Exatamente. Né? Que se meu pai, que é a pessoa que eu admiro, tá comendo, eu também vou comer. Aí a gente volta na ambiência, né? Na ambiência. O ambiente que você está inserido conta muito. Conta demais, faz muita diferença. Hoje a gente come eu gosto, sabe, da mesma comida. A gente come a mesma comida praticamente todo dia. Todo dia. E ela come também. Antes ela queria uma coisa diferente, queria alguma coisa nova. E hoje não, hoje ela se adaptou bem. Né? A Camila também, minha esposa, ela também se adaptou bem. Tá tendo resultado. E se anima, começa a se animar mais. Exato. Começa a se valorizar mais. Então é ambiência. Ambiência. Tudo é... E falando em alimentação, as pessoas tendem a menosprezar demais o potencial de uma alimentação bem desenhada, de uma alimentação, uma dietinha bem feita. Normalmente, com a época de monjara ou de retatrutida, né, as pessoas não querem mais fazer dieta. Elas não querem mais privar de nada. Elas se ancoram que o medicamento vai tirar o apetite e que vai emagrecer e pronto, acabou. Mas tudo bem, você às vezes tem uma indicação de usar uma medicação dessa, de fazer um tratamento com esse tipo de medicamento, ótimo. Mas se a pessoa fizer a dieta proposta ali para aquele objetivo, o resultado é muito melhor. Muito melhor. Eu brinco com meus pacientes e eu falo assim, se deem a chance de não desistir da dieta antes de você completar pelo menos uns 15 dias sem errar. Porque é muito comum, eu mesmo, lá atrás, eu menosprezava demais uma dieta bem feita. Eu brinco que a minha chave virou 100% quando eu decidi levar tudo a sério. O treino nunca foi um problema, mas quando eu decidi levar o treino a sério, junto com o cardio a sério e a dieta. A chave virou, as coisas foram se encaixando. Aí você começa a ver o teu potencial em ser disciplinado. Fala, nossa, se eu conseguir vencer isso, o resto é só mais um detalhe. Foi um assunto também que nós falamos no primeiro podcast, foi com o Rodrigo Azevedo, foi isso aí. Melhor até na sua empresa. Com certeza. Porque daí como você consegue ser disciplinado para você mesmo, a sua empresa ela flui naturalmente. Ela vai e vem esse ambiente, né? Mas enfim, eu me atrapalhei antes na pergunta sobre os valores, né? Nutrólogo é caro, nutricionista é caro e tal. Porque hoje tem muita informação gratuita, né? Mas assim, não são todas as pessoas que elas podem fazer um jejum intermitente, que às vezes não sabem se preparar para isso. Elas não podem fazer uma dieta totalmente restritiva. Hoje eu não vou comer carbo por 2 meses. Tipo assim, sem orientação nenhuma. Né, sem fazer exame nenhum. Exatamente. O que isso pode afetar no organismo da pessoa a ponto de se tornar algo grave? A gente tem que entender que cada ser humano, cada organismo tem a sua necessidade, as suas contraindicações, como você mesmo disse. Então, apesar de hoje a informação ser muito fácil, como você mesmo disse, nada substitui um plano estratégico bem feito para o seu objetivo, aquela fase de vida que você está, levando em consideração todas as suas comorbidades, quais cirurgias você já fez, o que você já tentou fazer que deu certo, o que não deu certo, você tem alergia de alguma coisa. Então, nada substitui. Mas isso é o quê? O processo que as pessoas estão fugindo. Exatamente. O que a gente sempre brinca, que combinado não sai caro, né? Se você se propõe a ser melhor, você consegue sozinho fazer a sua parte, mas você vai até aqui. É aí que você ter um profissional faz toda a diferença. Se eu quero, por exemplo, melhorar uma parte específica do meu corpo, falando de hipertrofia, ou melhorar a minha performance, por exemplo, para um treino em triatlo, eu não vou conseguir fazer isso sozinho.
eu tenho que contratar um profissional que tem experiência no assunto para poder me direcionar. E ó, você vai fazer treino X, Y, Z com tal cadência, com tal intervalo. Da mesma forma aqui, chegar um momento que, ó, doutor, eu já me alimento bem, durmo bem, faço cardio, faço musculação, agora eu quero melhorar tal coisa. A gente tem que entender que nós temos limitações. Cada um tem a sua limitação, cada um tem a sua facilidade. E é para isso que existem os avanços da ciência. Na sua área, na minha área. Esses dias eu até brinquei em rede social que hoje, porque o Mounjaro de ser partida é tão difundida, que todo mundo, porque decorou a graduação das doses, todo mundo acha que sabe emagrecer todo mundo. E não é assim. O cérebro é uma máquina muito complexa e cada cérebro funciona de uma forma diferente. É por isso que muitas vezes João emagrece com Mounjaro e Ricardo não emagrece, usando a mesma dose. É por isso que Maria usou testosterona X e Joana usou testosterona X e não tiveram o mesmo resultado. Às vezes Maria teve colateral e Joana não teve. Porque cada pessoa tem as suas particularidades. As pessoas não querem respeitar isso, aí que entra. As pessoas querem um milagre. Mas uma hora ou outra, o resultado ele chega. A conta chega e a pessoa vai ter que ir lá no profissional, ou para resolver o problema, ou para se reabilitar. Então elas protelam, mas querendo ou não, se elas querem um resultado de excelência, por que você não ir aprender com quem estuda para isso? Entendi. Eu vou citar um exemplo meu. Eu tomava um medicamento desde 2021, o mesmo medicamento, e isso há uns 2 meses atrás, né? 2 meses. Esse remédio me deu uma alergia absurda, e é a mesma composição, o mesmo remédio de 2026, né? De 4, 5 anos atrás, e me deu uma alergia. Eu estava sendo acompanhado pela Fabíola e eu estava no local. Mas se eu não tivesse sendo acompanhado, se eu não tivesse no local que tivesse o recurso, o suporte, né? O suporte para me salvar, né, no caso. Você tem uma reação alérgica grave. Eu tive uma reação alérgica muito grave. Eu não ia saber. Então, assim, se cuida, toma os remédios. Não toma remédio, quer dizer, consulta, pesquisa, é um investimento para a saúde. Eu acho que compensa muito mais você investir em saúde do que investir em carro, porque primeiro é você. Exato. Né? Então pesquisa as coisas certas, medicamentos verdadeiros, para não acontecer isso. Se acontece uma coisa dessa aí, você sozinho, no meio do nada, só aplicando, ou com um amigo vendeu algo e você comprou porque era mais barato. Então é muito perigoso. A saúde é algo mais importante que você tem na vida. E nós só temos uma, né? E só tem uma. Nós só temos uma. Eu brinco que assim, o acompanhamento médico, ele... É claro que todo medicamento você tem um risco. Mas você estar fazendo uso de uma medicação com acompanhamento médico minimiza a gravidade desses riscos, caso você venha a tê-los. Então foi exatamente o que aconteceu. O Rodrigo ele teve uma reação anafilática, que é quando a mesma reação em quem tem, por exemplo, a alergia à picada de abelha, e recebe a picada e fecha a garganta, fecha a glote, e a pessoa, se não for, se ela não receber socorro ali em um tempo hábil, né, o pior pode acontecer, que foi o que aconteceu com você. Você teve reação anafilática, teve a falta de ar, quase fechou a glote, graças a Deus nós conseguimos resolver a tempo. Então, a saúde realmente é algo com que a gente não deve brincar. E assim, é assustador o quanto as pessoas banalizam mexer com a saúde, porque hoje a informação é fácil. Eu recebo todos os dias pacientes, eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, eu vi XYZ e eu já comecei a usar. Já tive um paciente que chegou a usar, por exemplo, usando a medicação, Mounjaro, e não podia. Eu falei, você não pode usar. Porque já teve uma histórica de um tumor específico na tireoide e não podia usar. Então, pessoa, por exemplo, que também chegou usando o Ozempic, tinha uma alteração na vesícula, também não podia usar, e já estava usando. Olha o risco.
Então, os exames laboratoriais, os exames de imagem, os exames complementares, eles nos ajudam nesse ponto. Eu queria trazer esse gancho porque você falou, né, que as pessoas resistem em buscar ajuda profissional. E existe também aquelas pessoas que buscam ajuda profissional e não querem. Mas pra que fazer exame, doutora? Eu tô ótima. O exame é justamente para, muitas vezes, a gente se adiantar. Eu conseguir identificar algo que não é visível a olho nu. Conseguir entender qual é o terreno metabólico que a gente vai pisar naquele momento. E para ter um parâmetro de evolução durante o tratamento. Então, se uma pessoa, por exemplo, não tem nem problema de saúde, sou saudável, quantas vezes por ano eu tenho que fazer exame? No mínimo uma vez. Se você tem alguma comorbidade, um pré-diabetes, hipertensão, então seu rastreio tem que ser 2 vezes ao ano. Já vai mudar. Por exemplo, se for uma mulher e tem 40 anos, ela tem que fazer os exames de laboratório, né, o check-up, e já tem que, por exemplo, fazer uma mamografia todo ano. O homem também, depois dos 40, 45, se tem história na família, por exemplo, de câncer de próstata, tem que fazer avaliação com o urologista. Tem história na família de câncer de intestino? Minha tia teve câncer no intestino com 50 anos. A partir dos 40, você já tem indicação de passar por uma avaliação. Minha mãe teve câncer de intestino, eu com 40 anos, o ideal seria que eu passasse por uma colonoscopia de rastreio. Então, hoje, nós temos uma medicina muito mais avançada do que nós tínhamos, por exemplo, há 5 anos atrás, quiçá 10 anos atrás. Então, por que a gente não pode usar isso a nosso favor para termos uma segurança maior em tudo que a gente for fazer? Antigamente, né, tinha as pessoas, os parentes mais velhos. Antigamente não tinha essas coisas de alergia, essas coisas de lactose e tal. Não tinha, mas morriam de gripe. As pessoas morriam de gripe. Então é umas coisinhas assim que, infelizmente, tem que cuidar. A saúde é o mais importante. Fabíola, vou te fazer uma pergunta que talvez seja meio, como é que fala? Polêmica, né? Esse mito da nutrologia, é nutrologia? E nutricionista. Tá. Nutróloga é bomba. E nutricionista é dieta. Tá. O que se fala sobre isso? Muitas pessoas acham que se precisar em um, não precisa em outro. E na verdade são 2 especialidades que caminham juntas. Porque é o nutricionista que vai ser responsável por te dar condições de ter mais opções mais fáceis para o seu cardápio, para a sua dieta. Em um hospital, por exemplo, se você passar por alguma cirurgia e tiver que, por exemplo, ficar internado na UTI, o nutrólogo ele vai ser responsável por identificar quais são as suas necessidades de vitaminas, nutrientes, carboidrato, proteína, e vai passar aquilo para o nutricionista. O nutricionista ele vai ser responsável por montar o seu cardápio, certo? Então, extrapolando isso para dentro da academia, né, para dentro dos consultórios, que eu brinco que é o filé que a gente trata, são especialidades que andam juntas, né? É claro que existe aí uma dúvida, médico pode prescrever dieta ou não pode? Existe, tá? Pela lei, quando o médico entende que o paciente vai se beneficiar por algo que ele passa ali naquele momento, para aquela condição específica daquele paciente, ele pode sim sugerir um cardápio, ele pode sim prescrever uma dieta, ele pode sim calcular a necessidade de macronutrientes, né? Mas o profissional mais bem habilitado para montar um cardápio é o nutricionista, entendeu? Então são especialidades que se somam. O nutrólogo então é o médico que ele vai se especializar em nutrologia, que é a área que trata e engloba o diagnóstico de condições de doenças relacionadas aos nutrientes, o excesso de nutrientes, hipervitaminose, o excesso de peso, obesidade, anorexia, doenças metabólicas. A parte do que tange aos hormônios, que hoje ficou tão famoso, o nutrólogo ele vai me passar hormônio. Porque, querendo ou não, quando a gente vai melhorar as vitaminas, você acaba, não tem como você isolar uma coisa da outra. Mas e aí, como é que são meus hormônios? Um homem, por exemplo, depois dos 40, ele quer saber como é que tá a minha produção de testosterona. Então, variavelmente, a gente tem que saber sobre isso. Na nutrologia, especificamente falando, a nutrologia na raiz da palavra,
O médico ele não vai tratar de hormônio especificamente, vai tratar, como eu disse, como um todo, no que tange a parte do metabolismo, dos nutrientes. Mas a questão de tratar dos hormônios vai muito do viés que esse médico gosta de trabalhar. Eu gosto, por quê? Porque eu fiz a residência de saúde da família, nós tínhamos ambulatório de endocrinologia adulta, endocrinologia infantil, eu sempre gostei, eu sempre me interessei por esse meio, inclusive eu comecei fazendo endocrinologia, só não terminei, fui para outra área, mas é algo que eu gosto muito, que eu me identifico. Tem nutrólogos que não gostam, que não se identificam com a parte hormonal. Então é muito, por exemplo, tem educador físico que vai gostar muito do endurance, mas que odeia uma sala de musculação. E isso é muito do perfil do profissional, mas é porque hoje, né, é muito difícil você encontrar nutrólogos que não gostam de mexer com isso. Todo mundo hoje quer se cuidar, quer ter saúde, todo mundo em busca do shape, todo mundo quer ser melhor, todo mundo quer ter mais performance física, mais performance mental, então acaba que as coisas se complementam. Sim. A nutrologia, ela tem o mesmo problema, ela sofre com o mesmo problema da educação física? Qual seria ele? Você contrata um personal, você nunca veio na academia, você contrata o personal, fica ali 2-3 meses, não, agora eu já sei treinar, vou fazer sozinho. Na nutrologia tem isso. Eu fiz um medicamento ali, agora eu já... Você falou antes, né, por causa das informações. Sim. Mas assim, acontece hoje, os alunos, os pacientes que começam o tratamento e depois eles dizem que entendem. Demais. Eu sei a resposta, mais ou menos. Sei até exemplo, mas acontece, né? Infelizmente, pessoas que têm o conhecimento. É isso. E, querendo ou não, assim, por mais que quando você identifica um problema que você tem, aí vai no médico e ele identifica e trata, você já sabe como conduzir, vez ou outra você vai precisar de um ajuste. E aí que entra a diferença de você ter um profissional te acompanhando. E quando o problema acontece? Quando você tem uma intercorrência nesse meio tempo, você não vai conseguir resolver sozinho. Se meu carro der problema, eu não vou tentar resolver sozinho, eu vou levar no mecânico. Eu vou levar na concessionária do meu carro. É um exemplo básico também. O agachamento que você faz é o mesmo agachamento que eu tenho que fazer? Não, porque eu sou atleta de endurance, né? O meu agachamento ele é bem curto e explosão. O teu já é um agachamento para com mais amplitude, estético, mais um negócio para musculação mesmo, né? Então é cada área na sua área. Exatamente. Isso é uma ligação que combina também. Deixa eu ver aqui. Em que momento a pessoa precisa entender que cuidar do corpo não é estética, é necessidade? Às vezes fica um pouco atrasado, né? Às vezes não dá nem tempo. Exatamente. Tudo começa quando você se percebe doente. Não tem momento melhor para você valorizar a sua saúde quando você está doente. Que gripado para você ver. Quando você fala, nossa, se eu não tivesse gripado, eu poderia estar treinando, eu poderia resolver X, Y, Z mais rápido. A gente esquece que o nosso corpo é o nosso templo. É um privilégio você ter um corpo saudável. Você tem que cuidar. Mas aí entra onde aquilo que eu te falei, onde às vezes o ambiente que a pessoa cresceu, onde ela foi inserida, a cultura, né? Mas o conhecimento, ele hoje, ele transcende barreiras. Então, se você tem um mínimo de entendimento, eu falo. Eu já trabalhei no SUS, né? Então, nós prestávamos serviços para populações carentes, onde realmente era muito difícil, onde a pessoa não tinha condição de comprar um suplemento. Mas nós conseguimos passar para aquela pessoa que o básico, se ela fizer, ela vai conseguir manter a saúde dela. E que a nossa maior riqueza é a nossa saúde. Então tem que cuidar do corpo, não adianta. Eu brinco que a estética ela é um bônus. Eu prescrevo musculação para os meus pacientes e mas é ruim, é difícil. O resultado eles começam a gostar quando vê o resultado no espelho, quando a estética começa a aparecer. Mas a estética é um bônus. Antes da musculatura aparecer, da roupa ficar melhor, essa pessoa ela vai ficar menos ansiosa, ela vai dormir melhor,
ela vai conseguir raciocinar melhor, porque o cérebro sai mais oxigenado do treino. Então eu sempre peço para os meus pacientes terem paciência até o primeiro resultado no espelho. Porque quanto mais resultado você vê, mais você se motiva, mais você vai querer cuidar. Hoje mesmo eu atendi uma paciente onde ela se sentia culpada em querer melhorar a estética. Mãe, empresária, esposa, então sempre se doou para tudo e todos. E ela chegou naquela fase da vida em que ela começou a sentir que precisava se cuidar, o corpo já não respondia mais como antes. E ela começou a se incomodar com parte X ou Y no corpo. E eu falei que sim, ela tinha condição de melhorar tudo. As queixas funcionais e as queixas estéticas. E que a estética ela viria logo ali, depois que ela começasse a fazer, sem desistir antes de ver o primeiro resultado. Massa. É interessante essas... Mas é processo de novo. Exato. Vem em cima do processo, né? Exato. Aqui, ó, é uma pergunta que eu vou responder um pedaço dela, tá? Como manter uma rotina saudável mesmo com a vida corrida? É se valorizar, é jogar pra você um tempo. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para sair para jantar, você tem tempo para fazer várias coisas, mas você não tem um tempinho para você. 24 horas no dia, você não tira 45, 50 minutos para você. Então, é meio complicado isso aí, né? Eu tenho duas respostas para esse questionamento. A primeira é que quando a gente fica doente, o leito de hospital ele é de solteiro, ele não é de casal. Então, por mais que a pessoa ela fale, eu tenho que cuidar do meu marido, dos meus filhos, mas se essa pessoa adoecer, ela vai ficar sozinha no leito de hospital. Infelizmente, ninguém vai poder deitar ali com ela. Como é ela por ela. E o segundo é que se, por exemplo, a atividade física é o mais difícil para o seu dia, para se organizar, você vai começar a programar toda a sua semana colocando a atividade física como inegociável. Depois você organiza o resto. Então, é aí que entra a questão da disciplina. Você ser disciplinado é você não abrir mão de fazer aquilo que você precisa fazer, especialmente nos dias que você mais quer deixar de fazer. Fazer o que tem que ser feito. Exatamente. O que você diria a alguém que vive começando e desistindo? Que ela, muitas vezes, não se considera, primeiro, merecedora. Segundo, ela tem muita dó de si mesma. E terceira, o que aconteceria se ela não desistisse? A gente tem muita dó de si mesmo, Rodrigo. Tem. A gente dá desculpa o tempo todo. Eu vou contar aqui pra vocês o porquê que eu fiz o Ironman. Eu sempre admirei essa modalidade do triatlo, mas o Ironman em si, eu tava voltando umas férias de Maceió. E nesse dia eu passei e tava tendo o Ironman lá. E aí me veio uma frase, uma pessoa que eu amo e respeito muito. E essa pessoa disse pra mim com todas as letras: tudo que você começa, você desiste. Tanto dieta, quanto negócio, tudo que você começa, você desiste. Eu cheguei em casa de viagem e eu me inscrevi para o Ironman do outro ano. Eu fui lá e fiz. Eu saí da natação tonto, porque você sai desnorteado. Eu fiz a prova da bicicleta, um rendimento muito bom, no final não consegui terminar. Eu digo que a história do Rodrigo foi muito parecida com a minha. Eu também tive cãibra. E aí eu disse, será que essa palavra vai me pegar? Até no Ironman? Eu vou desistir mesmo, porque tá me doendo? Eu fiz os 21 quilômetros da corrida com cãibra. Eu não caminhava, eu não corria. Eu arrastei minha perna durante os 21 quilômetros. Então, quando eu cheguei, faltando 2 quilômetros, eu se ferra tudo, eu vou correr, eu vou chegar correndo. E eu cheguei, e quando eu passei pelo aquele tapete,
vi minha família gritando por mim e eu passei por baixo daquele portal depois de 7h12 com cãibra, a minha vida mudou 100%. A empresa, a família bombou. As empresas, eu tinha uma academia bem simples, hoje nós temos, estou com 3. Então, assim, às vezes uma crítica, depende como você quer receber a crítica. Às vezes, se você receber essa crítica e tentar inverter ela para o lado positivo, um desafio para você mesmo, você consegue transformar isso em motivação. A crítica te transforma em motivação. E eu curei disso. Hoje eu não sou mais vítima. Entendeu? Eu desisti porque eu não consigo, realmente eu não consigo, você estava certo. Não, hoje eu consigo. Eu consigo tudo que eu quero. Mas também eu aceito o processo. Se você não aceitar o processo, você não vai. Tá? Nossa, Rodrigo, mas as academias estão bombando. Não. Academia é um negócio. Ela tá lá embaixo um pouco, ela tá lá em cima um pouco. É negócio, só que tu tem que aceitar o processo. Uma vez um primo da minha esposa chegou e disse assim: eu vou abrir um mercado e esse mercado vai dar certo. Eu disse: amém, vai dar certo. Só que pense que ele vai dar errado. Não, mas como assim que ele vai dar errado? Porque se você pensar que ele vai só dar certo, no primeiro tropeço que você der, você quebra. Então sempre pense assim, ó, não é sendo negativo, pense que pode dar errado. O planejamento meu do Ironman foi terminar em 5h30, eu terminei em 7h12. Mudou o sentimento que eu tenho hoje de não desistir? Não mudou. Mas sim me deu mais força para o próximo. Você teve um obstáculo e você foi mesmo. Isso, por quê? Porque quando essa pessoa falou que eu desistia, era por causa disso. Eu não enfrentava os obstáculos. Eu não batia de frente com os obstáculos. E hoje ninguém me derruba. Tipo assim, você, a Márcia, vocês têm a convivência comigo, minha esposa tem a convivência comigo. Vocês sabem que eu tô aqui e eu posso não estar bem. Mas os alunos, eles têm a culpa disso? Ninguém tem culpa disso. Então não desista dos sonhos que você tem, não desista do objetivo que você tem. Emagrecer é difícil, engordar é difícil, ganhar massa muscular é difícil. Então, assim, tudo é processo. A pessoa tem que escolher o processo. Tem que querer muito a ponto de entender que é preciso suportar. Isso. Justamente. É doído. É doído. É muito Mas complicado. também quando você consegue, não tem nada que paga. Tipo assim, em 2021 eu falei uma coisa pra doutora Fabíola. Ó, tô profetizando minha Camila já. O CRM dela vem aí já. Vir. Mas eu falei pra Fabíola dela: Rodrigo, como é que você quer ficar? Eu disse: você vai zangar comigo se eu der a resposta? Ela disse: não, pode falar, o que você quer? Eu disse: rapaz, eu quero ficar igual teu marido, sabe? Isso eu não escondo pra ninguém, sabe? Eu admiro, mas também é verdade. É um processo. O Maurício, ele nasceu daquele jeito? Não, ele tem uma rotina. Fabíola nasceu desse jeito? Não, ela tem uma rotina. Então é isso, sabe? É rotina. Tu tem que se espelhar. Se espelha em coisas boas, sabe? Em pessoas boas. E isso vai trazer só benefício pra sua vida, pra sua saúde. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a partir do momento que você se tornou obcecado por completar a prova, tudo não ficou mais fácil? Ficou tudo mais fácil. Suportar o processo? Com certeza. É o que eu falo, especialmente para as mulheres que me procuram. O organismo da mulher, ele responde um pouco mais lento do que o organismo masculino, né? Por N motivos. E então muitas mulheres, especialmente no emagrecimento, se frustram porque se comparam com o emagrecimento do marido. Ah, nossa, tem só 4 semanas e ele já perdeu 5 quilos e eu perdi só 1. E o que eu falo para as mulheres: sejam obcecadas. Para homem também. Para qualquer coisa que você for querer na sua vida, atingir na sua vida.
Você tem que ser obcecado pelo seu objetivo. Se você não for obcecado pelo seu objetivo, você não quer tanto assim. O objetivo é individual. Exato. E o resultado ele é 100% proporcional ao esforço. Especialmente quando se fala de corpo, quando se fala de performance física, quando se fala de shape. Que querendo ou não vamos ser hipócritas. Todos nós queremos olhar no espelho e ficarmos satisfeitos, né? Satisfeitos com o que a gente vê. E é o que eu brinco pra mulherada. Como é que foi a virada de chave? Ficando obcecado. Sem hipocrisia. Porque a partir do momento que você fica obcecado pelo seu objetivo, seja qual ele, completar uma prova, ou agachar com 100 quilos, ou fazer uma meia maratona, você vai se preparar tanto a ponto de que quando você conseguir, nem que você não mantenha, mas você chegou, você falou, eu consegui, agora eu sei como chegar. Não sei se eu vou continuar, mas se eu regredir e quiser voltar, agora eu já sei o caminho. Então o resto fica tudo mais fácil. Uma coisa que eu tenho certeza é que, tipo, o Luciano Takome, que foi o campeão agora de Brasília. Eu não conheço ele, só vejo por televisão porque eu acompanho os triatlos. Mas eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo, que ele não vai chegar pra mim e dizer que eu sou um fracassado no Ironman, porque eu demoro 7 horas. E ele fez em 3 horas e 40. Tenho certeza. Eu tenho certeza que ninguém com shape melhor que o seu vai chegar e dizer pra você que você tá mal. Ou vai me desmotivar. Ou te desmotivar. Nada. E é mesmo as coisas assim, se você tá gordinho ou você tá magro demais. Porque todo mundo acha, só porque eu sou gordo eu tô triste. Não, tem gente que é magro e acha ruim também. Então, assim, é cada um no seu objetivo, na sua ideia, no seu buscar a sua melhor versão, né? Então, não dá pra você se basear no outro. Exatamente. Mas você pode ter, que nem eu queria ser igual ao Maurício, ter o shape do Maurício, né? Mas ter uma ideia. Agora, não querer... Uma inspiração. Uma inspiração. Isso aí, palavra mais simples, né? Exatamente. Na sua vida, acho que é legal. Na sua vida, disciplina é mais importante que motivação e por quê? 100%. Se você depender da motivação, e a motivação a gente precisa entender primeiro o que é. As pessoas acham que motivação é você acordar bem disposto, bem humorado, com todas as condições perfeitas para que você faça algo. Isso não é motivação. Motivação é você ter algo que te motiva a agir. Isso é motivação. Mas as pessoas confundem. Motivação é ter todas as condições perfeitas para fazer algo. A disciplina é aquilo que a gente faz no pior dia, quando a gente menos quer fazer. E eu brinco, no dia que você tá com mais preguiça, no dia que você menos quer fazer dieta, no dia que você menos quer treinar, é o dia que você mais supera. É o dia que o resultado, ele aparece daí. É de fazer quando você não tem as condições, quando você não quer, quando você está cansado, quando você está de saco cheio. Eu brinco, a barriguinha não sai. Nossa, já perdi 28 quilos, mas essa pochete não sai. Não aguento mais fazer cardio. É aí que tem que continuar. É fazer mesmo quando não quer. É formiguinha, né? Exatamente. Constância e disciplina te levam mais longe do que a própria intensidade. Do que a própria empolgação. Eu acho que as pessoas confundem exatamente isso, motivação com empolgação. A motivação, empolgação, assim, por exemplo, você chega assim, acorda, hoje eu vou fazer um treino pancada para minha aluna, ela vai sair do jeito que ela quer aqui, aí você chega aqui e ela... Tô menstruada hoje, tô sem paciência para treinar, só vim porque eu tenho que vir. Se você tiver só motivado, você esmurece. Exato. Acaba com o treino dela, acaba com o teu dia. Não, mas se você tem um propósito naquilo ali e mudar a vida daquela pessoa, você dá o teu melhor, mesmo que ela esteja desmotivada. É aí que você consegue levantar o alto astral dela. Queria mandar um abraço pro meu personal, Leonardo Calles. Nos meus piores dias, eu chego estressada, cansada, e ele fala: o problema é seu, deixe
lá fora da academia. Vamos fazer o que tem que ser feito. Como é que ele falou? Ele é rico, bonito e mentiroso. O que muda no corpo e na mente de uma pessoa quando ela começa a treinar regularmente? A endorfina melhora, você tem liberação de endorfina, então você tem a sensação de bem-estar, aumenta a dopamina, a sensação de dever cumprido, eu quero mais, eu vou em busca de mais. Você começa a diminuir o cortisol, você começa a melhorar a sua resposta em relação aos alimentos, então você diminui a resistência à insulina, você diminui o risco de desenvolver diabetes, você controla melhor a sua pressão arterial, você diminui a chance de ter problemas no coração, nos vasos sanguíneos daqui 20, 30 anos. Então, os benefícios na saúde começam 10 anos antes, a longo prazo. Eu pergunto aos meus pacientes, especialmente os de 40 a mais, como que eles querem se ver daqui a 10, 20, 30 anos? Dirigindo sozinho, tomando banho sozinho, sem precisar de ninguém? O básico. Então tem que começar agora. Dormindo bem, diminuindo o consumo de bebida alcoólica, puxando um ferro, tem que fazer musculação. Musculação inegociável. É o básico. Tem que se cuidar, tem que dormir bem. Tem que cuidar da máquina. Se você não cuidar da máquina, uma hora ou outra ela vai parar no meio do caminho. E às vezes ela não tem a garantia estendida de 10 anos. Exatamente. Fabíola é feliz? Sim, sou feliz. A Fabíola é satisfeita com o corpo que ela tem hoje? Não. Não. Eu acho que nenhuma mulher é satisfeita. Nunca. Você sempre vai buscar. Sempre. Sempre está insatisfeito, Sempre. né? Esse é básico de qualquer um. Mas tanto... não. Eu acredito que quando a mulher ela chega nesse momento de evolução, né, de conseguir, porque pra mulher eu brinco assim, o espelho é muito relacionado à saúde mental daquela mulher. Eu brinco que é a moeda da saúde mental da mulher é muito relacionada com o que ela vê no espelho. Porque se a mulher ela tá satisfeita com o que ela vê no espelho, ela fala, não, o resto eu consigo. Agora, a mulher ela pode ter um marido incrível, ela pode ter muito dinheiro na conta, os filhos felizes, brincando, mas se ela estiver insatisfeita com o que ela vê no espelho, tá tudo ruim. É. Entendeu? Agora, o contrário, ela olha e fala, pelo menos eu tô bonita, pelo menos eu tô treinando, o resto eu me viro. Fabíola falaria o que hoje? Curto e grosso para as pessoas. Eu falaria que cuidar de si, cuidar do seu corpo e da sua saúde é algo que ninguém pode fazer por você. Porque no fim das contas, a gente vai pro caixão sozinho. É a gente e a gente. Só. Então, se colocar em primeiro lugar, é sempre uma boa escolha. Você nunca vai se arrepender de ter se cuidado. Acho que é isso. Curto e grosso mesmo, foi pancada. Fabíola, quero te agradecer. Muito obrigado mesmo. Você é muito importante na minha família, né? Você sabe disso. Você cuida de mim, cuida da minha esposa, sempre atenciosa. Você e o Maurício são um casal espetacular, né? A gente tem muita admiração por vocês mesmo. E quero agradecer você, esse que vai ser o nosso primeiro podcast de muitos, né? Quero conversar mais. Tanto a medicina quanto a educação física, ela evolui muito, né? Então ela está sempre na constância de estar evoluindo, crescendo. Então quero agradecer você de coração, agradecer o Maurício pela vida de vocês e agradecer também aqui, galera, a Casa Center, que patrocinou, emprestou, montou o nosso estúdio, tá? Agradecer o Moisés, agradecer a Márcia, que botaram isso aqui para funcionar. Agradecer a família RP, né? Porque se não fosse eles, a gente não teria esse movimento. Agradecer minha esposa, minha filha, que me incentivam muito a fazer esporte. Isso é muito importante, a família incentivar, né? Então, muito obrigado mesmo, de coração.
e aguardamos para o próximo. Abraço!